Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo especial, eu vou estar respondendo a uma pergunta e um pedido de ajuda aqui do inscrito do canal. Esse inscrito disse que faz, curso de agronomia e precisa fazer um trabalho sobre a importância da meso e macrofauna na fertilidade do solo e bioindicadores, né? E disse que tem dificuldade de achar material sobre isso. Realmente, não temos aí uma grande quantidade de material disponível sobre isso. Temos um pouco, mas não é o bastante, né? A gente realmente tem que garimpar, tem que ler muita coisa para poder ir juntando aos poucos, né? E a faculdade ela é muito puxada, a gente tem que aprender muita coisa em muito pouco tempo e aí tem um pouco de dificuldade de ter tempo para ler tanta coisa e conseguir, juntar os pontos, fazer ali um resumo para poder, fazer um trabalho. Então, eu vou tentar aqui ajudar, passar um pouco do que eu sei. Vou tentar passar uma base ampla desse assunto, passar uma ideia ideal, para todos vocês. Aproveitando esse comentário, e vou deixar esse vídeo aí para todos que tenham a mesma dúvida, possa ser ajudado com esse vídeo, mas é um vídeo especial para ajudar esse companheiro aí, esse inscrito do canal. Então, vou passar uma visão ampla e do que eu sei sobre isso, para facilitar a sua pesquisa. Obviamente você tem que fazer aí uma pesquisa, procure no Google Acadêmico e procure por PDF. A gente tem muito mais material disponível em PDF do que em vídeo, né? E para a questão de trabalho, o PDF é muito mais importante, porque muito desses PDFs são estudo feito, são TCC, trabalho de conclusão de curso, ou pesquisa científica, e ele tem um valor, acadêmico para você. O meu vídeo aqui ele não tem um valor acadêmico como fonte, mas um trabalho PDF feito por alguém aí, revisado, um trabalho de formação de algum curso, alguma pesquisa científica, ele tem um valor acadêmico como referência para o seu curso. Inclusive eu vou deixar, aqui na descrição do vídeo alguns links, para alguns PDF que tem um valor, científico para o seu curso. Então é muito mais interessante você estudar nessas fontes, você citar essas fontes no seu trabalho. Porém, é preciso de um pouco de base para poder entender muito desses trabalhos, porque muitos focam em pontos específicos, mas a gente tem que ter um conhecimento, de básico sobre tudo para poder ler cada questão separada e poder juntar e montar o seu trabalho. Então eu vou passar essa parte geral, essa observação geral assim, para você para facilitar ter o entendimento, saber mais ou menos como funciona e vai facilitar a sua pesquisa, sobre as partes ali. Aí você vai pesquisar de forma mais individual, aprender e anotar esses pontos de referência, essa citação e concluir o seu trabalho, baseado na visão geral que eu vou te passar, vai facilitar muito esse entendimento. E para aqueles que não vão fazer o trabalho, vão ganhar muito também nesse vídeo, porque esse conhecimento vai ajudar a todos, não somente, nosso amigo aí acadêmico. Então, a pergunta é sobre a importância da meso e macrofauna do solo na fertilidade do solo e bioindicadores. A meso e macrofauna tem, essa interferência e essa ajuda gigantesca na qualidade do solo, e a observância do mesmo, de algum dessas vidas no solo, serve como um bioindicador aí de qualidade do solo, e vamos entender por que isso, Mas antes a gente tem que entender o que é fertilidade do solo de uma forma bem simples, o que é necessário para um solo ser fértil, ser capaz de produzir. Primeiro, pH ideal entre 5,5 e 6,5 para a maioria das culturas. Então, para a maioria das culturas, esse é o pH ideal. Então,
Para um solo ser fértil, para ter fertilidade no solo, primeiro a gente tem que ter um pH nessa faixa. Se ele for mais ácido ou mais alcalino que isso, tem uma interferência direta na disponibilidade de muitos macros e micronutrientes necessários para as plantas, né? E o segundo fator da fertilidade do solo são disponibilidade de macro e micronutrientes essenciais para as plantas. E a gente aprender a observar, fazer uma estimativa da fertilidade do solo utilizando bioindicadores é interessante porque para fazer hoje a gente tem, né, ferramentas que nos possibilita fazer uma análise precisa do solo, né, uma análise química. Só que, obviamente, precisa de ferramentas, precisa de equipamentos e tem um valor, né, atribuído a isso. Antigamente, nós não tínhamos esse aparato tecnológico, então era feito através desses bioindicadores. Porém, hoje, com o conhecimento que a gente tem, a nossa análise de bioindicadores pode ser muito mais específica e a gente pode entender realmente os motivos que isso, o porquê, qual o motivo que esses bioindicadores realmente funcionam. Eu vou tentar explicar nesse vídeo, porque com o conhecimento que a gente tem vai favorecer nós saber por que isso funciona. E o bom da gente saber é que muitas das vezes a gente não vai gastar para fazer uma análise de solo de todos os nossos solos. A gente está montando ali uma pequena horta, vai observar um espaço, e a gente não tem dinheiro para gastar com essa análise, para ter todos os dados técnicos. Então, é melhor a gente fazer uma observação através dos bioindicadores do que não fazer nada, né? Então, é importante a gente saber por causa disso. Então, a outra, né, aspecto que faz um solo ter fertilidade é a disponibilidade de macro e micronutrientes essenciais para as plantas. Então, precisa ter no solo macros e micronutrientes para ser um solo fértil, né? O outro aspecto é a estruturação do solo de forma que favorece as plantas, né? Ou seja, a terra ter porosidade, uma terra porosa, uma terra fofa. A terra porosa, né, que tem muita porosidade, tem muitos pequenos tubos dentro dela, digamos assim, ela tem facilidade da planta crescer raízes. Por essa porosidade também circula a água e circula o ar. Então isso facilita a respiração da planta, na raiz das plantas, a absorção de água, a infiltração de água, a retenção de água. Pelos macroporos, a água se infiltra até o lençol freático. Pela microporo, a água fica armazenada e o oxigênio, o ar, passa pelos macroporos. Tanto faz bem para a raiz das plantas, a planta absorve o oxigênio por ali, como para a respiração da microbiologia do solo. Então, na microbiologia do solo e também na biologia do solo, tem uns que precisam de oxigênio para respirar, tem outros que não, né? Então, a circulação de ar vai beneficiar alguns tipos de micro-organismos. Ter água suficiente para as plantas, né, é uma das exigências para um solo ter qualidade, porque sem água, se o solo não é capaz de reter água para alimentar as plantas, não vai conseguir desenvolver vida naquele lugar. Um solo com porosidade e com matéria orgânica, normalmente ele tem muito mais água retida do que um solo sem essas características. Muitos micro-organismos da microfauna ajudam as plantas, né, os micro-organismos pertencem à microfauna, né, ajuda as plantas a absorver nutrientes, ajuda a defender as plantas de doenças e pragas, né, os patogênicos, e produz substâncias estimulantes do crescimento e da produção. O micro-organismo, os micro-organismos, a microfauna, tem essa capacidade. Mas o nosso vídeo é sobre mesofauna e macrofauna. Mas por que eu trago essa parte sobre microfauna? Porque a microfauna, ela depende da macrofauna, né? A macrofauna e a mesofauna ajuda ter um ambiente melhor para a microfauna, né? São integrados, a macrofauna e a mesofauna são integrados. O solo é um organismo vivo que precisa estar em equilíbrio.
Não adianta a gente, agricultor, querer olhar para o solo como um organismo morto. Um solo morto, ele não tem fertilidade. Um solo fértil, ele é um organismo vivo, ele tem muita vida biológica naquele solo, tá tudo interligado e precisa ter um equilíbrio para ter qualidade no solo. A minhoca é o melhor, né, e o maior bioindicador de qualidade do solo é a minhoca. Inclusive já foi utilizada como meio oficial há muito tempo. Então, antigamente, quando não se tinha instrumentos, né, tecnológicos para poder fazer uma análise precisa do solo, o meio oficial para isso era observar a quantidade de minhoca. Quanto mais minhoca tinha nesse solo, o solo era mais poroso. Isso foi adquirido através de experiência, né, dos nossos antepassados ao longo de muitos anos. E já aconteceu, né, na antiguidade, de ser crime caçar minhoca, fazer qualquer coisa, matar minhoca era crime, porque eles já entendiam que a minhoca era responsável por melhorar o solo, né? Hoje, com todo o conhecimento que a gente sabe cuidar das minhocas muito mais, né, muito melhor, e ter uma qualidade muito melhor do solo. Mas por que a minhoca é o melhor bioindicador de qualidade do solo? Simples. O alimento favorito das minhocas são os protozoários. Os protozoários pertencem à microfauna, né? E a minhoca pertence à macrofauna. Então, o alimento favorito das minhocas é os protozoários. Então, se um local tem muita minhoca, ele também, obviamente, tem muito protozoário. Porque as minhocas se alimentam, principalmente, né, o favorito das minhocas são os protozoários. Se tem muita minhoca no lugar, obviamente é porque tem muita comida, então tem muito protozoário. Mas o que os protozoários comem? Os protozoários se alimentam preferencialmente de bactérias, actinomicetos e fungos, dependendo do tamanho do fungo, né? Então, observando a minhoca, a gente está observando os protozoários, as bactérias, os fungos, os actinomicetos e por aí vai. Por quê? Porque se tem muita minhoca, se alimenta, tem bastante alimento preferencial, protozoário. Então tem muito protozoário. Se tem muito protozoário, tem muito bactéria, tem muito fungo, tem muito actinomicetos. E por quê? Todos aqui da microfauna, né? Mas veja como a macrofauna e a mesofauna está relacionado com a microfauna. E essa microfauna aqui, ela é extremamente importante para a qualidade do solo e para a planta se desenvolver bem. Então, apenas observando a minhoca, que pertence à macrofauna, a gente consegue indiretamente avaliar vários aspectos da microfauna também e com isso, né, ter uma noção da qualidade do solo. Então, né, avaliando diretamente a quantidade de minhocas, que pertencem à macrofauna, conseguimos avaliar indiretamente a quantidade de protozoários, bactérias, actinomicetos e fungo da microfauna. Então, avaliando a macrofauna, a gente consegue indiretamente também avaliar a microfauna. Todos são importantes para um solo de qualidade. Todos esses, né, da microfauna e da macrofauna são importantes para a qualidade do solo. Então, a minhoca tem essa facilidade e é a melhor indicador de qualidade do solo por causa disso. Mas ver no solo também várias outras vidas é também importante. Todos ajudam ali na qualidade do solo. Mas devido a esses hábitos alimentares aí, a minhoca ela é muito mais assertiva, né, nessa questão. De onde vem todos os nutrientes que as plantas absorvem todos os dias? Esse é um ponto que a gente deve se perguntar. Da onde vem todos os nutrientes? Se a gente entender da onde vem todos os nutrientes que as plantas absorvem durante todos os dias, as plantas absorvem milhares de nutrientes. Da onde vem? Sabendo isso, vai facilitar cuidar do nosso solo, né, e vai facilitar observar e entender a qualidade do solo. Então, esses nutrientes que as plantas absorvem do solo, ele tem dois caminhos para chegar e estar disponível para as plantas, né? A adubação química é o que mais se usa hoje aí no agronegócio, né? Então não é planta, o agronegócio, né, visa negócio, né? O nome já está falando, questão de negócio. Então
A maioria do agronegócio é adubação química, onde esses nutrientes são traídos de lugares distantes, né? Então temos aí milhares de biofertilizantes, adubação química e todos esses que a gente vê por aí. E também quando a gente pesquisa, né, a maioria das pesquisas são voltadas para a adição desses tipos de adubação química, porque isso dá dinheiro, né, pessoal? Então é isso que vai financiar as pesquisas, é o dinheiro, né? Uma produção orgânica, ninguém ganha dinheiro fornecendo adubo orgânico, né? A adubação orgânica ninguém está ganhando com isso, então não tem dinheiro para financiar a pesquisa. A maioria das pesquisas financiadas por adubação orgânica provém de faculdade, coisas mais públicas, né? Provém de dinheiro público. Mas, né, as pesquisas feitas com dinheiro privado normalmente são a fim de produção de adubo químico para lavoura. Então a gente vai, obviamente, a gente vai achar muito mais artigo científico falando sobre adubação química do que sobre adubação orgânica, por questão de interesse de quem está pagando, né? O cara que tem uma indústria química, ele não vai pagar para fazer uma pesquisa científica sobre adubo orgânico, porque ele não vai vender adubo orgânico. Então, né, é uma questão de interesse, de lucro, né? Com a reciclagem de nutrientes, né, e a segunda, como adubar, né? A primeira opção é os adubos químicos. Então eles vêm de longe, são produzidos em laboratório, indústria e levados para as lavouras para nutrir as plantas. E a segunda é a reciclagem de nutrientes através da matéria orgânica, né? Esse é o outro segundo modo como podemos ter nutriente, né? A reciclagem de nutrientes que está contido na matéria orgânica, o processamento da matéria orgânica. Com a reciclagem de nutrientes, o nutriente retorna ao solo quando as plantas morrem. Então a planta nasce, vai crescendo e vai acumulando matéria orgânica, um animal e tudo vai. E tudo mais, né? Quando aquela planta morre, quando o animal defeca, quando a gente mesmo defeca na natureza, os pássaros defecam, os animais e tudo mais, e esse nutriente que estava volta de novo para a planta, né? Então quando o animal morre, quando o animal defeca, quando uma planta morre, ela volta ao solo. E naquela matéria tem nutriente, né? As fezes de pássaros, de animais, muitos são ricas em potássio, em cálcio, né? E isso é processado e novamente disponibilizado para a planta. Então, quando se trabalha com adubação orgânica, existe um ciclo em que os nutrientes saem da terra, vai para as plantas e depois a planta morre e esse nutriente é reprocessado e novamente disponibilizado no solo, né? E esse processamento é feito pela biologia do solo. A macrofauna, a mesofauna e a microfauna do solo são responsáveis por fazer esse processamento dessa biologia do solo. Para quem faz adubação orgânica, a adubação orgânica, né, todo o processo é feito, né, a reciclagem, tudo pela biologia do solo. Para quem faz adubação química, também necessita da biologia do solo. Esses dias eu estava vendo uma entrevista com alguém da Embrapa, se não me engano, em que os processos de melhoria genética feitos pelas plantas há muito tempo, né? Muito tempo não, alguns anos, né? A questão da melhoria genética das plantas, né, tá aí no mercado e a gente tem plantas aí transgênicas, geneticamente modificada, melhorada e todo esse aparato aí da indústria química para aumentar a produção. Só que estudos recentes sobre a microbiologia do solo têm revelado como a planta tem uma interação direta com a microbiologia. O que esse pesquisador na entrevista falou? A gente melhorou as plantas ao longo dos anos e acabamos tirando essa interação da planta com a biologia do solo. Então ele falando, após essas pesquisas e amadurecimento desse conhecimento,
naturalmente vai acontecer que a gente vai ter que voltar às sementes orgânicas, estudar essa interação com a biologia do solo e fazer de novo uma melhoria genética sem perder sem perder essa interação, né, que a planta tem com a biologia do solo, ou pelo menos fazer uma nova melhoria genética nessas plantas geneticamente melhoradas, para que elas tenham essa capacidade de ter associação biológica com as plantas. Então, essas sementes transgênicas e geneticamente melhorado que tem disponível para comprar por aí, saibam que elas perdeu grande capacidade de interação, de relação com a microbiologia do solo. E muita adubação química no solo, ela só é realmente absorvida pela planta quando é intermediada pela biologia do solo. Então a rizosfera, que é a região ali em volta da raízes, é o local de maior atividade biológica, muito dos nutrientes para a planta absorver, mesmo proveniente de adubação química, antes disso é preciso ser processado, ser mineralizado pelo micro-organismo e muitas vezes precisa ser ajudado pelo micro-organismo para a planta conseguir absorver. O melhoramento genético que foi feito antes de ter esse conhecimento não se preocupou com isso. Então, grande quantidade de planta perdeu essa capacidade e estão absorvendo muito menos nutrientes. Então, essas plantas não têm tantos nutrientes, né? E hoje, os pesquisadores, após esses conhecimentos, vão ter que fazer, né, melhorias para voltar a resgatar essa origem, né, para poder a planta ter um desenvolvimento melhor. Dá uma impressão que toda vez que a gente mexe tentando melhorar, acaba estragando alguma coisa, depois tem que voltar de novo, né? Melhorar a semente genética, disse que estava melhorando, mas a produção, realmente, temos uma grande produção mundial. E agora a gente descobre que causamos alguns problemas e temos que voltar de novo pro ponto. E assim vai, pessoal. Por isso que, né, quem puder produzir organicamente é muito melhor. Deus já fez as coisas perfeitas. Toda vez que o homem mexe numa coisa, estraga a outra. É normal. Mas voltando ao tema do vídeo, né? Com a reciclagem de nutrientes, né, o nutriente do solo retorna a biologia do solo, né, faz a reciclagem de nutrientes da matéria orgânica, a macrofauna, a microfauna e a mesofauna e disponibiliza para as plantas. E temos aí essa grande importância da microfauna, da mesofauna e da macrofauna, mesofauna e microfauna para a qualidade do solo, né? E agora, seguindo na parte de adubação orgânica, né, a observação da macrofauna ela é muito mais presente numa plantação orgânica, né? Inclusive, após, né, conhecimentos nos últimos anos sobre a vida biológica do solo, mesmo o agronegócio tem mudado o seu processo, né? Como plantação direta, cobertura de solo, né? Diminuir plantas de cobertura, né? Que o pessoal vem fazendo, são técnicas que vêm mudando recentemente para tentar preservar a biologia do solo, por saber que é importante. Obviamente, num local que se produz apenas grãos e plantas de raízes curtas, não tem o benefício que nós vamos falar agora sobre plantas grandes, né? Então, planta com raízes profundas, ele tem um benefício, né? Matéria orgânica proveniente de plantas que têm raízes profundas tem um benefício a mais, né? Por quê? Essas plantas com raiz profunda absorvem nutriente bem profundo no solo, para onde foram lixiviados, né, pela água, e proveniente do intemperismo. Então, os nutrientes normalmente vêm da rocha-mãe, da parte da rocha mesmo, né? Essa rocha, ao longo do tempo, vai sofrendo um processo de intemperismo, vai se fragmentando e vai se formando solo, e é daí que vem os nutrientes. Então, o solo bastante intemperizado, muitos nutrientes são, né, produzidos bem profundo no solo. Planta com raiz mais profunda vai buscar esses nutrientes bem mais profundo no solo. Tanto
proveniente do intemperismo, né, que vem saindo da rocha, como os que foi lixiviado pela água. E traz esses nutrientes através da raiz para a superfície do solo, né, para a planta que está acima do solo, sendo disponível sobre a camada superficial do solo quando é processado pela biologia do solo. Então a árvore que tem bastante raízes, essas raízes profundas vão absorvendo nutriente muito baixo no solo. Esse nutriente vem para a planta e quando essa planta morre, né, ele foi trazido, né, cai uma folha, cai um galho ou toda a planta mesmo morre. Todos esses nutrientes que foram captados lá nas profundezas do solo agora estão sobre o solo sendo processado pela biologia do solo e depois vai ser disponibilizado para a planta absorver, né? Então, ter uma cobertura de solo de plantas de raiz pequena é extremamente importante. Mas ter cobertura de solo de uma planta de raiz profundo é muito mais interessante. É muito mais vantajoso, muito mais, né, aproveitoso. A macrofauna e a mesofauna são os maiores invertebrados. Então a macrofauna e a mesofauna são os maiores invertebrados da biologia do solo. Minhoca, cupim, formiga e muitos outros, né, visíveis a olho nu. Esses são aí a macrofauna são os maiores invertebrados. Então é esses que a gente consegue observar e devido também ao seu tamanho eles têm uma função. Então a cobertura de solo, pessoal, é bom ser intercalado, é bom ter os dois, né, tanto plantas de raiz curta quanto plantas de raiz profunda, né. Ter só árvores de raiz profunda não tem problema. Agora, ter só plantas de raízes pequenas e plantas também que produzem pouca matéria orgânica, né? Ter uma cultura, a cultura de grão tem esse problema, né? Eles produzem pouca matéria orgânica e são de raízes, não são de raízes profundas. Então, obviamente, a matéria orgânica produzida na cultura de grão, ela não é tão rica e tão intensa quanto a que a gente tem no sistema agroflorestal, por exemplo, em que tem, né, grãos intercalados com árvores, né? Então, devido à macrofauna e à mesofauna ser os invertebrados aí da biologia do solo, né? Por isso, eles são maiores, obviamente eles têm o tubo digestivo maior, né? A macrofauna e a mesofauna têm o tubo digestivo maior. E por isso são normalmente responsáveis por triturar a matéria orgânica do solo. Então você tem uma produção, né, um sistema de produção que gera bastante matéria orgânica. Esse é extremamente importante, é necessário, né? Nesse sistema, a mesofauna e a macrofauna, né, como a gente viu, cupinhas, minhoca, formigas e outros são responsáveis pela trituração. Né, a trituração da matéria orgânica, né, pegar uma folha, matéria orgânica e triturar em pedaço menor, é a primeira fase da reciclagem de nutrientes. Tem vídeos aqui no canal sobre bioturbação. Se eu lembrar, vou deixar o link na descrição. Se eu não lembrar, vocês pesquisam no canal bioturbação. Vai mostrar como esse processo, né, acontecendo, essa reciclagem, essa trituração de nutrientes pela macrofauna. Após a trituração feita pela macro e mesofauna, né, após a macrofauna e a mesofauna fazer a trituração, a microfauna faz a mineralização, fixação e disponibilização dos nutrientes, ajudando a planta na absorção de nutrientes. Então, tá aí essa interligação. A macrofauna e a mesofauna faz a primeira trituração, vai pegar essa matéria orgânica e vai quebrar em pedaços menores. E com isso a microfauna vai pegar essa matéria orgânica triturada e vai mineralizar, vai quebrar mais ainda. Um exemplo disso são os protozoários. Os protozoários eles têm a capacidade de processar celulose, né, que é uma molécula mais complicada de mineralizar da madeira. E os cupim não têm essa capacidade. Só que os cupim comem madeira. Eles fazem o quê? A primeira trituração. O que os protozoários fazem? Os protozoários vivem dentro
do tubo digestivo dos cupim. Então os protozoários vivem dentro dos cupim. Alguns tipos de protozoários especializados nessa área vivem dentro do tubo digestivo dos cupim. O cupim vai triturar a madeira, vai comer a madeira, então vai triturar num pedaço pequeno. E o protozoário vai pegar essa parte triturada dentro do tubo digestivo do cupim e vai mineralizar ela. O cupim vai oferecer alimento e abrigo para o protozoário, e o protozoário vai mineralizar a celulose da madeira que o cupim comeu e vai disponibilizar esse nutriente para o próprio cupim, e o excremento do cupim acaba sendo riquíssimo para o solo, né, sendo um nutriente importante para o solo. Então temos aí, né, essa interação entre macrofauna e microfauna, essa especialização aí de cada ambiente, né. Então, sem a atividade da macro e mesofauna, a atividade da microfauna fica bem comprometida. Então, quando a gente observa a atividade da macrofauna no solo, a gente observa essa indicação, esses bioindicadores, a vida biológica da macrofauna, a gente observou esses bioindicadores e constatou que tem uma elevada, né, movimentação da macro e da microfauna, a gente pode supor que tem também, né, a macrofauna está criando um ambiente ideal para a vida da microfauna. O revolvimento do solo feito pela macro e mesofauna, como as minhocas que cavam os túneis, né, a porosidade, a gente conhece por porosidade, aqueles túneis na terra, os cupim, as formigas também cavam, né? Então, a macrofauna faz esse revolvimento do solo, estruturando o solo, tornando o solo poroso. São os engenheiros do solo, a gente chama, né, a macrofauna e a mesofauna de engenheiro do solo, porque faz, em vez de a gente passar um arado para fofar a terra, digamos assim, a macro e mesofauna faz essa descompactação da terra de uma forma estruturada muito mais importante, de muito melhor qualidade, né? O arado você descompacta, quando vem a chuva ele compacta de novo, né? Porque não tem estruturação do solo, não tem raiz. Quando a porosidade, né, feita pelas minhocas, pela vida biológica do solo, quando a água chove, a água escoa por esses buracos e não compacta o solo novamente. As coisas que o Criador faz é perfeito, pessoal. Esses túneis, né, feitos pela porosidade são de extrema importância para a qualidade do solo, né? Os canais servem, né, esse túnel, a porosidade feita por a macrofauna e mesofauna, ela serve de canais para escoamento da água, né? Então, quando chove, um solo poroso, ou seja, um solo com vários canais, macroporo, feito pela biologia do solo, pela raiz das plantas, quando chove, consegue drenar a água até a rocha-mãe. Quando não está inundado de água, está inundado de quê? De oxigênio, então circulação de ar. A planta absorve nutrientes através da circulação de ar, pela porosidade da terra. A vida do solo também usa esse oxigênio. Abrigo para a microfauna, né, que não consegue fazer buracos. Então, a microfauna não consegue fazer o buraco, fazer as casinhas ali para morar, porque são muito pequenos, né? Então, eles moram dentro dos canais, e circulam e andam e, né, bebe ar, usa água e usa oxigênio, que estão presentes nos buracos feitos pela macrofauna, né, os microporos e os macroporos. Distribuição de matéria orgânica nesses poros que alimenta a macrofauna. Então a milanga ela come matéria orgânica e acaba excretando dentro da terra. O cupim e a formiga transporta, né, nutrientes para dentro da terra. Essa matéria orgânica que é levada por esses buracos para dentro do solo, a microfauna, né, não tem como ir lá em cima no solo, pegar matéria orgânica e descer, não. A microfauna que estão mais, né, profunda no solo, elas estão processando a matéria orgânica que entra por esses buracos, seja porque a água levou, porque essa vida biológica levou, né, pequenas, minúsculos, né, moléculas de matéria orgânica, né, triturada, ela vai fazer o processamento, a mineralização dos nutrientes contidos nessa matéria orgânica.
Então, pessoal, dá para perceber aí a complexidade, a integração, né, a relação entre a macrofauna, a microfauna, a mesofauna, toda a biologia do solo. Então, pessoal, quando a gente observa um solo, né, quando a gente vai observar a biologia do solo, o que tanto diz a biologia do solo, né? Quando a gente observa um solo e percebe uma atividade biológica boa, uma boa atividade biológica. Tem minhoca, tem formiga, tem cupim, tem fungo, né? Tem matéria orgânica em decomposição, tem aqueles lolozinhos, piolho de cobra, aqueles coisinhas que fica, várias coisas que fica aí, formiga, umas coisinhas que eu não sei nem o que é, mas a gente olha, a gente se abre vai num local que tem matéria orgânica, você abre e tem ali um monte de vida. Um monte de coisinha. E eles são rápidos, né? A gente vai devagarzinho, abre e eles se esconde. Eles não gostam de sol, né? Por isso que a matéria orgânica cumpre mais esse fator, né? Essa vida biológica, ela não aguenta exposição ao solo. Então, se abre, ela se esconde. Então, quando a gente revira, né, uma matéria orgânica e vê todos aqueles milhares de coisinhas por ali, o que isso quer dizer? O que isso significa? O que a gente pode concluir além da existência daquelas vidas que a gente está vendo? Primeiro, tem alimento disponível. Porque qual é esse alimento? Matéria orgânica. Porque sem alimento, né, eles não sobrevivem, todos têm que comer, né? Então a matéria orgânica é o alimento dessa vida. Então a gente só vai ver essa atividade biológica se tiver matéria orgânica. Então, quando você pega, a gente vai dar uma revirada na matéria orgânica para achar isso. Revirou a matéria orgânica, viu essa atividade biológica, então essa matéria orgânica está alimentando. Né? Tem água retida nos microporos e na matéria orgânica. A matéria orgânica, né, ela é um excelente em absorção de água. Né? Então, sem água, essa vida não iria viver. Então, tem microporo, né, segurando água e tem matéria orgânica. Tem um equilíbrio biológico. Se você observa o solo e vê uma grande quantidade de vida nesse solo, de variedade de tipo de vida nesse solo, é porque tem um equilíbrio biológico. Se eu não tivesse, teria apenas uma espécie. Então tem um equilíbrio biológico. Tem umidade necessária à existência de vida biológica. Essa umidade é importante para a planta e é essencial para a biologia do solo. Se você vai no solo e ele está muito quente, não tem vida. A minhoca não sobrevive a um solo quente. Né? Protozoário já sobrevive. Tem protozoário que mora em locais de vulcão, cara, perto de vulcão. Então, eles se adaptam, são extremamente adaptáveis. Minhoca não. Então, esse solo ele tem uma cobertura que garante uma certa umidade do solo, né? Uma temperatura ideal nesse solo. Imagina quando alguém queima algum terreno, né? Antigamente, até hoje o pessoal queima muito, as práticas dos antigos é derrubar uma área e queimar aquela vegetação. Primeiro está desperdiçando toda aquela vegetação que seria processada e seria toda disponibilizada nutriente, é queimada rapidamente. Ele demoraria 3, 4, 5 anos para as madeiras mais grossas, né, para ir processando e virando nutrientes, se acabou em fogo, né? Tem toda a questão da poluição do fogo. E agora, que vida biológica vai sobreviver? Aí alguém pega e queima uma área aí de vários hectares, 2, 3, 5 alqueires. Toda a vida biológica daquele lugar foi eliminada. Morreu tudo, cara. Nada sobrevive a um fogo intenso daquilo. Até as áreas vizinhas que têm atividade biológica mandar essa vida biológica começar a desenvolver, começar, né, se mudar para essa nova área, até preencher toda essa área de novo e ter uma boa quantidade de biologia do solo, imagine quanto tempo dura, né? A gente não consegue saber realmente o que acontece dentro da Terra, mas devido ao tamanho minúsculo, deve demorar um tempo para se deslocar. Então imagine no prejuízo biológico que tem quando alguém faz uma queimada. Então, se tem atividade biológica, tem umidade necessária, esse solo não esquenta tanto.
Se tem decomposição de nutrientes, né, toda essa atividade biológica, ela está decompondo o nutriente. Se tem decomposição de nutriente, tem nutriente disponível, né? Essa decomposição de matéria orgânica, ela está reciclando nutrientes, isso é uma reciclagem de nutrientes. Então, obviamente, tem nutrientes disponíveis no solo. Com toda essa atividade biológica no macrofauna e na mesofauna, então tem atividade biológica na microfauna. Então, por que observando a macrofauna consegue ter uma ideia da qualidade do solo? Porque observando a macrofauna, que a gente consegue ver a olho nu, a gente consegue ter uma ideia de como estão o ambiente para a microfauna e, obviamente, também ter uma ideia de como está a microfauna. Então, se a microfauna está boa, se a gente tem uma boa atividade na macrofauna, a gente tem na microfauna também. Então, as plantas, né, têm microfauna para fazer associações simbióticas, né, com a microbiologia. Então, muita microbiologia, muita vida, né, a microfauna, principalmente na rizosfera, que é a maior interação entre a planta e a biologia é na rizosfera. Se a gente tem uma boa macrofauna, uma macrofauna bastante ativa, a gente vai ter uma microfauna bastante ativa. Essa microfauna bastante ativa vai ter uma excelente, né, mineralização de matéria orgânica, porque se não tiver matéria orgânica, não tem atividade biológica. Se tem uma boa atividade biológica, é porque tem uma boa quantidade de matéria orgânica. Então essa matéria orgânica vai ser mineralizada pela microbiologia, que vai ser disponibilizada para a planta. E a planta vai ter muita interação simbiótica na sua rizosfera, que vai aumentar a absorção de nutrientes, vai aumentar a defesa da planta, porque muita biologia do solo ela produz, né, os fungos produz substância que afasta as bactérias, e as bactérias produz substância que afasta os fungos maléficos, né? Então a biologia do solo consegue defender a planta. E uma coisa mais interessante, a planta na rizosfera, ela libera uma secreção, excremento, e esse excremento alimenta a biologia do solo. E a planta consegue selecionar o tipo de biologia que ela necessita. Digamos que a planta precisa de fósforo. Ela vai liberar um tipo específico de excremento que vai atrair um tipo de biologia necessária que vai absorver o fósforo, né? Como o fósforo ele desloca muito pouco, o maior jeito da planta absorver fósforo são através das micorrizas. Então, se a planta necessita de fósforo, ela vai facilitar, né, a sua interação com a micorriza para a micorriza fornecer fósforo para ela. Se a planta está sendo atacada por um tipo de fungo, ela vai liberar excremento que vai cultivar bactérias que vai produzir antifúngico para eliminar aqueles fungos. As plantas têm inteligência. As plantas de semente crioula original que o homem não modificou. Sementes transgênicas, né, que o homem modificou, muitas perderam essa capacidade de associação. Então, essa associação vale para plantas orgânicas. Sementes orgânicas, semente crioula, original, né, sem interferência humana. Semente que proveniente de empresas que a gente compra. Semente geneticamente modificada, a maioria já perdeu no processo de melhoria genética, perdeu essa capacidade associativa com esses fungos, então não tem esses benefícios. Aqui a gente tem um exemplo. Olhamos para esse solo, a gente consegue observar que tem atividade biológica, porque observe as folhas têm buracos. Esses buracos é o quê? Processo de trituração. Então essas folhas de cima, quanto mais se aprofundar, né, quanto mais tirar a folha e for encostando no solo, a gente vai perceber que essas folhas vão estar mais úmida, molhada, mais preta, ou seja, está em decomposição, e está mais triturada. Isso aqui é chamado de bioturbação, que é a parte de trituração dessas folhas. Então, a macrofauna é que faz essa trituração dessas folhas. E após essa trituração é que a microfauna faz a mineralização. Olha aí, temos aqui folhas sendo triturada e apodrecida, né? Então,
Sem essa cobertura aqui em cima do solo de folha, de material orgânico, não tem atividade biológica da macrofauna. Se não tem da macrofauna, também não tem da microfauna. Tem, né? Mas é numa quantidade muito pequena. Mas aqui, né, uma foto aqui onde a gente mostra aí as folhas, né? A gente percebe algumas folhas escuras, folha cortada, furada. Isso é o primeiro estágio do processamento da matéria orgânica. Então, essa folha aqui, ela tá bem menos triturada do que essa aqui. Essa folha aqui está muito mais triturada. Então, nessa região, tem muito mais atividade da macrofauna do que nessa região. Isso aqui me parece que possa ser um solo com muita água, um solo muito encharcado. Talvez seja por isso. Então, se você chega aqui, olha nessa, olhou esse solo aqui, estamos olhando essa cobertura vegetal, a gente vê que essa folha aqui tá muito mais triturada. A gente escava, abre até chegar no solo e observa que, né, Deus de cima até embaixo tem uma boa. Quanto mais se abre essas folhas, mais a gente vê que aumenta essa bioturbação, essas processamento dessa matéria orgânica. E você abre esse solo aqui e chega o solo e não vê tanta atividade biológica da macrofauna, o que a gente pode perceber? Que aquele solo tem muito mais atividade da macrofauna. Se aquele solo tem mais atividade da macrofauna, minhoca, formiga, cupim e as próprias folhas sendo digeridas, né? A gente percebe mais atividade biológica naquele solo do que nesse solo. Onde tem mais atividade da macrofauna, obviamente também tem mais atividade da microfauna. Aonde tem mais atividade da macrofauna e da microfauna, também tem mais atividade também tem mais qualidade no solo. O solo está melhor. Quem faz interação direto com as plantas e mineraliza o nutriente e ajuda as plantas a absorver, que produz substância, que estimula o crescimento e a produção da planta e que defende a planta sobre ataque é a microfauna. Quem tem essa maior interação, né, com a planta é a microfauna. Mas só que a microfauna necessita do trabalho da macrofauna. Então, para a microfauna fazer a digestão e a mineralização de nutrientes, primeiro a macrofauna precisa processar essa atividade. Então, se a gente não tem uma atividade da macrofauna bem desenvolvida, obviamente não temos uma atividade da microfauna desenvolvida. Por isso que a observação da macrofauna é capaz de distinguir, é capaz de nos dar uma ideia de como a qualidade do solo está. Como está a fertilidade do solo observando a macrofauna. Se tem atividade da macrofauna, obviamente tem uma boa atividade da microfauna. E se essa atividade existe é porque tem matéria orgânica, então tem reciclagem de nutrientes, tem interação da biologia com as plantas e as plantas têm uma boa capacidade de se desenvolver nesse local. Pessoal, espero que tenham entendido. Esse vídeo ficou longo, é um assunto, né, denso, um assunto muito interessante. Eu fiz aqui um resumo, né, nosso amigo aí do canal que fez a pergunta, espero que você tenha entendido. Espero que você tenha criado, né, uma ideia, né, assim, ampla de como isso funciona. Com essa ideia vai facilitar a sua pesquisa. Então, né, pesquise sobre a atividade das minhocas, atividade das formigas, atividade dos cupim, pesquise sobre decomposição de matéria orgânica, pesquise sobre porosidade, sobre microporo, sobre macroporo, sobre reciclagem de nutrientes. E aí você pesquisa sobre essas coisas. Agora que você já sabe como cada coisa se encaixa, você vai pesquisar sobre isso. Vai entender como cada coisa acontece separadamente, que as pesquisas científicas, elas são específicas. O cara vai estudar como a minhoca se alimenta. O cara vai estudar como a minhoca perfura o solo. Outro cara vai estudar como os protozoários se alimentam do excremento das minhocas. Para explicar por que
observar as minhocas funciona, você tem que estudar várias coisas separadas e depois montar o quebra-cabeça. Mas se você não tem uma visão ampla de como isso funciona, é difícil montar esse quebra-cabeça. A questão da especialização, a gente está muito especializado, o conhecimento está muito especializado. Então, a gente precisa também ter um conhecimento amplo para entender o conhecimento especializado. Estou trazendo aqui para você o conhecimento amplo, para você entender de forma ampla, e para todos aqui do canal entender de forma ampla como isso funciona. E após esse entendimento, faça as pesquisas especializadas para vocês terem um aprofundamento melhor e entender, né, melhor como isso funciona. O vídeo de hoje é isso, espero que todos tenham entendido, especialmente você, né, assinante aí do canal que tem essa dúvida, espero ter te ajudado. Se ficou dúvida, se tiver alguma dúvida, comenta no vídeo, pode comentar, vou correr atrás e vou, né, trazer mais conteúdo para tentar te ajudar aí no seu trabalho. Espero, né, de coração que isso tenha te ajudado, mas se ficou faltando alguma coisa, se tem mais alguma dúvida, pode perguntar. Se for coisa rápida, eu respondo no comentário, se não for, eu faço um vídeo explicando, que nem esse eu achei necessário fazer um vídeo para explicar, porque, né, foi só você que perguntou, mas tem muitas outras pessoas com essa dúvida, com certeza. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, né, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.